é jornalista, apresentadora e escritora, e a parte profissional está longe de ser o maior desafio da vida dela. Eu acredito que seja, sim, a maternidade. E aí a gente vai conversar hoje sobre a maternidade de 2 filhos, um com síndrome de Down e outro com altas habilidades. Seja muito bem-vinda, Juliana Vians, inclusive para me corrigir se eu colocar qualquer termo errado aí, mas seja muito bem-vinda, que nós temos um bate-papo aqui hoje cheio de propósito, cheio de história para contar. Muito obrigada, Tangriane, pelo convite. É uma honra, na verdade, estar aqui nesse bate-papo de histórias que inspiram, e eu quero muito poder trazer algumas informações e contar um pouco da nossa história e, quem sabe, poder inspirar um pouquinho também as pessoas, como tantas outras histórias inspiradoras que eu já acompanhei por aqui também. Julie, muito obrigada por ter vindo. E olha, eu quero dizer para você já curtir, já deixar o seu comentário aqui no YouTube, porque eu tenho certeza que essa história vai te inspirar. Tem muitos elementos ricos e eu quero começar por um dos tópicos do teu livro, depois a gente volta um pouquinho nessa história. Nós temos aí 2 filhos que a gente não pode falar mais que são crianças, né? Era uma crescidinha. Era uma crescidinha, né? Porque o Luiz já está na universidade, né? E você disse que não tinha extremos em casa. Me conta como é que é isso com esse... Quem olha para essa chamada inicial aí, vê 2 polos. Como é que era isso? Como é que é isso, né? O que acontece, né? Eu tenho essa maternidade atípica, né, dos meus 2 filhos. A Ana Luísa, ela tem a trissomia do cromossomo 21, né, que as pessoas conhecem popularmente aí como a síndrome de Down. E o Luiz Gustavo tem o diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Então, ele tem a inteligência acima da média da população da idade dele, né? E aí, as pessoas normalmente falavam, nossa, mas tu tem os extremos, né? Então, tu tem aí os extremos, como falavam isso normalmente por causa da questão cognitiva deles, né? Mas não são os extremos, porque a gente também não pode ficar aí quantificando os seres humanos. Os seres humanos não são cálculos matemáticos, né? Não dá para dizer assim, mas tu tem um super inteligente e a outra... Que palavra a gente usaria aqui, né? Poderia soar até minimamente indelicado, né? Então, assim, a gente não pode reduzir os seres humanos a um ser o extremo do outro, ou a um ser o oposto do outro. Então, eu trouxe, como um dos capítulos do livro, inclusive, né, no livro que eu conto um pouco da nossa história, eu trouxe isso para que a gente olhe com mais delicadeza, com mais cautela, com mais sensibilidade para os indivíduos na sua individualidade, na sua especificidade, né? E que a gente não reduza as pessoas a um número, por exemplo, de QI, a uma questão cognitiva, a um déficit ou a um superávit, digamos assim, né? Então, que a gente possa olhar, sim, individualmente para as pessoas, mas como cada uma sendo única mesmo, né? Eles são, efetivamente, indivíduos muito diferentes, mas eles também têm similaridades, como todos os irmãos, né? E desde o início do processo, Julie, vamos voltar um pouquinho para a tua história. Você nasceu em Pelotas, isso? E aí, com 18 anos, veio para Chapecó. E aí, gente, aí vem a parte particular, né? A parte particular é ótima, mas enfim. Estudei com a Tangriane na universidade. E colegas de faculdade. De jornalismo. Isso, muito bem. Que nos aproximamos mais intensamente quando o curso quase acabou, né? Na verdade. Né? Nós nos acolhemos para organizar a celebração de formatura. E olha só, e aí ali a gente foi descobrindo afinidades que se estenderam curso afora, e até hoje nós temos nossa panelinha com muito orgulho, né? A gente vai ter que fazer esse adendo aí, porque é muito bacana, né? A gente não se perder nesse processo. Quer dizer, a gente também fez um pouquinho parte dessa história, e por isso eu vou trazer aqui alguns elementos e deixar a Júlia à vontade para nos corrigir, caso alguma coisa saia do correto, né? Que a gente não orbita nesse universo e às vezes comete alguns erros, né? Talvez você que está aí nos assistindo também faça a mesma coisa. Então, eu vou deixar livre aqui à vontade para a Júlia fazer essas correções. Júlia saiu de Pelotas, veio para a universidade, fez jornalismo e aí, como é que foi? Casou? Essas crianças vieram planejadas? Como é que foi esse processo? Bom, então é isso mesmo. Eu saí de Pelotas com 18 anos, cursei a faculdade de jornalismo aqui em Chapecó, né? Fiz faculdade com a Tangriane, nós nos formamos em jornalismo, fazemos parte também de um grupo de amigas
do curso de jornalismo, né, Tangri? E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar na área de jornalismo. Eu passo mais de 20 anos, eu trabalho com comunicação, né? Televisão, assessoria de imprensa, enfim, dá para falar um monte de coisa aí da vida profissional também, né? Mas da vida pessoal, dá para falar que eu e o Wagner, meu marido, né, nos conhecemos na faculdade de jornalismo, né? O Wagner, eu entrei na faculdade no ano de 2000. Faz tempo, né, gente? Já faz 25 anos, Tangriete. Então, eu sei um pouquinho aqui a nossa idade agora. Mas eu entrei na faculdade em 2000, o Wagner entrou em 2002, né? Ele é um pouquinho mais jovem, um pouquinho só. E nós nos conhecemos na faculdade. E o Wagner também fez parte do coral, que a Tangrene também cantou no coral, né, da universidade. O Wagner fez teatro também, no grupo de teatro da universidade, do qual eu também fiz parte, né? Então, nós nos conectávamos além do jornalismo, né? Nós tínhamos essa conexão com o coral e com o teatro. Pela arte. Pela arte, isso mesmo. E nós éramos bons amigos, né? Nós fomos muito amigos por muitos anos, o Wagner e eu. E nós começamos a namorar mesmo depois que eu já estava formada, na verdade, né? No ano de 2006, que foi o ano que o Wagner se formou também. Nós começamos a namorar. E 1 ano e meio depois, eu acabei engravidando. Nós acabamos engravidando. Não foi uma gravidez planejada, mas eu costumo dizer para o Luiz Gustavo, não planejado não significa que não foi desejado, né? Então, nós não planejamos, mas a partir do momento que estávamos grávidos, nós optamos por tê-lo e amá-lo, né? E que ele fizesse, sim, parte da nossa vida, da nossa família. Mas, assim, a gente ainda estava se conhecendo, né? Como eu sempre digo, primeiro amigos, depois namorados e agora pais, né? Então, a gente estava primeiro... a gente estava tentando se encontrar ali como família, né? Como pais e tal. Então, foi um grande desafio, né? A maternidade, a paternidade, a maternidade não planejada. Que idade vocês tinham, Julie, nessa época? Eu tinha... Quando o Luiz Gustavo nasceu, eu tinha 26 e o Wagner tinha 22. Nossa. Então, eu lembro da pergunta do livro. Acho que é bom, acho que é legal você contar para todo mundo. Que eu perguntei para ele. Eu perguntei para ele, e agora o que a gente vai fazer, né? E aí o Wagner respondeu, vamos criar. Típico do Wagner, né? Quem não conhece não sabe, mas o Wagner é um cara extremamente bem-humorado, né? Vê graça em tudo. Simples, né? Tem resposta simples. Não, simples e geniais, né? Tem que dizer isso. Inclusive o casal aqui, essa parte do Luiz Gustavo, e não só do Luiz Gustavo, da Ana, porque eu tenho certeza que a Ana, mesmo com a síndrome, deve ter sacadas, assim, para quem conhece o casal, a inteligência dos dois, o bom humor. Eu imagino que essa casa deva ser divertidíssima e deve dar uns BOs muito inteligentes, porque pelo perfil dos integrantes da casa, deve ser muito divertido morar lá. Eu acho que a gente merecia uma sitcom, né? Eu acho que a gente merecia. Eu não tenho dúvida disso. Pelas sacadas, pelas respostas e pelo tempo que eu conheço vocês, acho que uma sitcom ia rolar muito bem para eu acho realmente que mais do que um livro, a gente realmente merecia uma sitcom. Mas, como uma sitcom não é bem assim, não rolou até hoje, então, né, ficamos, por enquanto, só com o livro. Bom, mas e aí criamos, né? Vamos criar, e estamos criando, né? E tivemos o Luiz Gustavo e, né, deu tudo certo. Aí sem planejamento. E aí chegou o momento que vocês decidiram planejar a Aninha. Isso, aí pensamos, bom, vamos ter o segundo filho, né? Resolvemos que teríamos, né? Que daríamos esse passo, né? Um tempo depois, o Luiz Gustavo estava para fazer 4 anos, né? E resolvemos partir para a nossa segunda gravidez e planejamos a segunda gestação. Uma fase boa para criar junto, tudo isso. E aí engravidamos da Ana Luísa, né? Tivemos essa gravidez planejada, toda acompanhada. Do Luiz Gustavo também foi, né? Acompanhada, enfim. Teve todo o acompanhamento pré-natal e tudo mais, né? E aí fizemos todo o pré-natal, né? Exames e tudo. E eu reforço isso porque algumas pessoas às vezes dizem que a síndrome de Down pode ser detectada na gestação, e pode, no nosso caso não foi, né? A gente só descobriu a síndrome de Down depois que a Ana Luísa nasceu, e isso é bastante comum, das famílias só saberem depois que o bebê nasce. Faço parte de uma associação aqui de Chapecó, que é a Aldeia 21, que é uma associação que atua com famílias de pessoas que têm a síndrome de Down,
E a gente fez uma pesquisa, eu acredito que faz mais ou menos uns 2 anos que a gente fez essa pesquisa com as famílias, em torno de 80 famílias mais ou menos responderam na época, né, sobre isso. Em que momento vocês souberam que o filho teria, né, a síndrome de Down? E cerca de 85% das famílias responderam que só descobriram a síndrome de Down depois do nascimento ou a partir do nascimento da criança. Então, 85% é um número importante. Exorbitante, eu diria. Porque quando eu lembro da minha gestação, e assim, eu quero ser muito franca, Júlia, eu acho que a gente tem essa obrigação, né? Nós duas, como profissionais da comunicação, acho que a gente tem que colocar as coisas às claras, sem preconceitos, mas sem tolir, porque acho que a gente fala desses assuntos com muita, às vezes, muito medo, às vezes muita política, Muito tabu. muito tabu, não é. E assim, quando a gente vai para essa parte de exames, que você passa pelo, acho que é transnucal, que eles chamam, no 3º mês, você respira aliviada. E isso não corresponde à realidade. Pelo que você está falando aí, inclusive, né, lembrando que a Júlia é uma das fundadoras da Aldeia 21, foi presidente durante 6 anos, né, e é um trabalho bem importante também para dar suporte, porque eu queria que você falasse um pouco, Júlia, que você voltasse um pouquinho ainda, como é que foi receber essa notícia, porque a gravidez estava planejada, os exames estavam todos feitos, então assim, tudo como manda o figurino. E aí, chega o dia do parto. Eu estava com 36 semanas na época, né? Nós não estávamos esperando o nascimento da Ana para aquele momento, né? E entrei em trabalho de parto. E aí, né, fomos para o hospital, enfim. E estava em trabalho de parto, fizemos. O Luiz Gustavo nasceu de cesárea, a Ana Luísa acabou nascendo de cesárea também. Nos dois, enfim, embora eu pensei em parto normal, na hora meio que não deu, mudei de ideia, bora para cesárea, né, por questões ali particulares. Mas, no caso da Ana Luísa, nós fizemos a cesárea, e, né, depois de todos os exames, e logo depois eu fui para a observação. E é aquilo que, como tu falasse, assim, foram 36 semanas no meu caso, imaginando que tu estava gestando, passando por uma gestação totalmente típica, né, sem nenhuma intercorrência. Então, fizemos a translucência nucal, tinha dado tudo dentro da normalidade, né, que é um dos exames que apontaria a possibilidade de ter o líquido alterado, aumentado e indicativo de síndrome de Down, e não tinha. Passamos pelo morfológico, apontou lá a presença do osso nasal, que é uma das características, né, que quando não apresenta, pode ter a síndrome de Down. Então, todos eles fizemos ecocardiograma fetal, então às vezes tem um problema cardíaco na criança, e esse problema cardíaco é compatível com a síndrome de Down, né, com a trissomia do cromossomo 21, e aí os médicos já dizem, olha, essa cardiopatia, esse problema cardíaco, normalmente acontece em crianças com síndrome de Down, então pode ser que teu filho tenha a síndrome de Down. E aí já encaminham para outros exames, que normalmente são mais invasivos, para verificar se tem a síndrome de Down ou não, e aí as famílias acabam descobrindo a síndrome de Down quando vão para esses exames. Por né? tabela. Exatamente. E no nosso caso não teve nada disso. Os exames foram dando todos, né, normais, digamos assim, tava tudo certinho. E aí, nas 36 semanas, eu entrei, né, fiz o trabalho de parto, eu tinha ali um aumento no meu líquido amniótico, alguma coisa assim. Chegou a entrar em trabalho de parto, Júlia. E aí, fui para o hospital, tivemos a Ana Luísa e fui para a sala de observação. E lá na observação, a médica chegou, a obstetra, né, foi falar comigo, que tinha feito o acompanhamento e que tinha feito o parto. E quando ela chegou, ela falou, olha, Juliana, eu quero trazer a Ana Luísa para mamar. Eu tinha visto ela muito rapidamente, assim, né, de relance. Eu quero trazer a Ana Luísa para mamar, mas antes que eles tragam ela, eu queria falar contigo. Ela tá bem, mas ela tem síndrome de Down. E aquele momento, assim, para mim, o mundo parou. Eu não acreditei, era como se eu estivesse vivendo uma vida que não era minha, né? Como se eu estivesse numa espécie de pesadelo. Porque como assim? Eu tinha passado ali os últimos 8 meses vivendo aquilo e nada me preparou para aquilo. Nenhum momento, nenhum exame, nenhum apontamento, nenhum indicativo de que poderia acontecer algo naquele sentido. Então, e de repente, tá tudo bem, mas ela tem síndrome de Down. Então, e para mim não estava tudo bem. Foi como se tirassem o chão dos meus pés.
E eu senti tudo desmoronar. A gente não é preparada para isso. E toda essa bagatela de exames e de prevenção é justamente para ir retirando essas possibilidades. Então, quando tu ganha uma notícia dessas no colo, eu acredito que seja justamente isso. Parece que o tapete foi puxado e você nem para cair. Eu acho que você fica no ar um tempo. É mais ou menos por aí. Fica sem chão, porque o que acontece normalmente na maternidade, a gente fica a maternidade inteira se perguntando, ai, será que vai ter o sorriso da mãe? Será que vai ter os olhos do pai? Ai, será que vai puxar para o vô e ter aqueles olhos azuis? Será que vai puxar para a avó e ter aquele gênio daquele jeito? A gente acha que vai parir uma cópia nossa. A gente acha que é uma máquina de copiar, que é uma máquina de xerox. A gente esquece que maternar, que ter um filho por si só já é gerar um ser diverso. Que a gente que a maternidade se trata disso, de colocar no mundo um ser diferente da gente. Se a gente, quando fosse engravidar, já pensasse isso, eu vou botar no mundo um ser diferente de mim, acho que muita gente ia até pensar, sabe? Será que vou mesmo? Será que vou entrar nessa mesmo? Porque maternar é gerar um ser diverso, um ser diferente de nós. E a gente acha que vai parir a nossa cópia. E aí a gente passa meses idealizando se vai ter o rostinho da mamãe, o jeitinho do papai, a inteligência do irmãozinho. E de repente alguém diz: tu tens um filho com deficiência. E é para sempre. Não tem devolução. E aí como que tu lida com isso? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Porque diante desse castelo, e olha como isso é prejudicial, né, Julie? A gente está falando aí de individuação. A gente não tem na nossa sociedade, culturalmente, um processo de individuação realmente estruturado. Nós casamos para o outro nos fazer feliz. Nós temos filhos para os filhos nos fazerem felizes. Mas a gente não pensa na individuação desta criança que está vindo. Então, são perspectivas, são histórias, são fábulas que foram nos contadas e que a nossa cultura continua reproduzindo. E que são muito nocivas, porque aí a criança sofre e a gente sofre para fazer essa divisão. Às vezes leva uma vida inteira para fazer essa divisão. Às vezes nem faz. Às vezes adoece por não fazer. Então, assim, são processos que dariam uma discussão ainda que vai para outro lado. Mas eu queria que você dissesse, Júlia, porque tem duas coisas que hoje, olhando para você, a minha está com quantos anos? 12. Hoje, olhando para você, olhando a tua história, a tua trajetória, eu acho que hoje você relê esse desespero inicial de uma forma completamente diferente. Eu acho que talvez aí esteja uma das grandes lições de inspiração da tua história. Sabe? Porque a gente entra com essa visão ideal, mas quando a gente vai pro efetivo da vida, para ter que dar conta do que é diferente, para ter que encarar preconceito, olhares e tudo mais que a sociedade está acostumada a fazer e a viver, né? Nesse senso comum que a gente vem empurrando há séculos com a barriga, eu acho que aí é que você relê e desconstrói uma série de situações. Hoje, olhando para essa Júlia da maternidade, como você consegue reler essa situação? É possível? Houve uma releitura disso? Com toda certeza, porque, por exemplo, imagina que eu vivi esse momento de dor, porque eu vivi um momento de dor muito pesado, muito forte, né? Em que naquele momento eu só sentia que eu não queria estar vivendo aquilo, né? Que eu não queria que fosse comigo. Por que eu? Por que comigo? Né? O que eu fiz de errado? E são perguntas que passariam na cabeça de qualquer mãe, e eu acho que tu tem já também a compreensão disso. E eu costumo falar para as pessoas assim que essa dor, que a psicologia às vezes chama do luto, né? O luto pelo filho idealizado, que hipoteticamente não veio, né? Acho que uma das grandes questões é dizer para as famílias que elas, primeiro, têm o direito sim de sofrer. Que essa dor, ela pode ser sentida,
sabe? Porque acho que uma das grandes questões da sociedade ao longo de toda a sua trajetória com as deficiências é as mães e as famílias né, em geral fingirem que não sentiam as suas dores e ao mesmo tempo esconderem os seus filhos. Então o que acontecia? Ficavam aquelas pessoas com deficiência que não iam para lugar nenhum. Não iam para a escola, não iam para um restaurante, não iam para a casinha. Eram escondidas. Por quê? Porque essas mães estavam sentindo aquela dor, estavam sentindo eventualmente aquele luto velado, Até culpa. culpa, tudo, e não falavam para ninguém, não choravam aquela dor, não admitiam aquela dor e ficavam guardando aquela dor e aquele filho e escondendo tudo aquilo e o filho junto escondido naquilo. Então, assim, é melhor tu botar para fora essa dor, admitir realmente, naquele dia eu chorei, naquele dia eu sofri, naquele dia eu não aceitei. Mas depois eu venci a dor. Eu fui mais forte, o amor falou mais alto, sabe? O amor pela minha filha, pela minha família, a vontade de vê-la feliz, de entendê-la como indivíduo. Hoje não me vejo sem ela, né? Hoje, se eu soubesse, acho que esses dias eu estava pensando que se eu fosse escrever outro livro, teria que ter um capítulo chamado Se eu soubesse, né? Se eu soubesse que os sorrisos seriam tão maravilhosos, que os dias seriam tão mais iluminados, que o olhar seria tão doce, que os abraços seriam tão incríveis. Se naquele dia que Ana nasceu eu soubesse de tudo isso, acho que eu não precisava ter chorado tanto. Porque realmente a vida é linda ao lado da minha filha. Mas eu não sabia, então eu não preciso me culpar pelo que eu não sabia. E acho que de tudo isso é o mais importante. Aquela Juliana que chorou, 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 chorou no dia que recebeu o diagnóstico, né? Ó, sua filha tem uma deficiência, a sua filha tem síndrome de Down. Aquela Juliana que chorou muito naquele dia, porque aquela Juliana tinha ignorância, falta de conhecimento, tinha preconceito, tinha preocupação, tinha medo, tinha um monte de coisas. Aquela Juliana não sabia. Ela não tinha como fazer diferente, aquela de 12 anos e meio atrás. Então eu perdoo ela, né? Eu não preciso ficar vivendo com essa culpa. E eu posso fazer diferente. E desde então eu venho tentando fazer diferente. E a convivência deles em casa, Julie, como é que é? Porque eles têm uma diferença etária, né, que agora vai ficando cada vez mais significativa, porque o Luiz Gustavo indo para a faculdade e a Ana, sexta série, quinta série, isso, quinta série, e aí desbravando letras em outro momento. Claro, essa é a parte cognitiva, mas e lá dentro de casa? Como é que eles conviviam? Que eu vi, no livro tem algumas coisas muito lindas, mas eu quero que você fale sobre esse relacionamento deles. Eles têm um relacionamento de irmãos, né? De implicar um com o outro, de brincar um com o outro, né? E eles têm, claro, os tempos de cada um, né? E eles realmente têm uma diferença muito grande de gostos, de o que cada um quer fazer. E a convivência, o Luiz Gustavo é muito protetor com a Ana Luísa, né? Ele tem muito a questão de querer educar a Ana Luísa, de querer que ela se comporte bem, de querer que ela faça as coisas certinho, porque ele também é muito correto, né? Ele gosta muito de seguir regras, ele sempre foi assim. Então ele tem essa postura e ele também quer cobrar. É um treinamento do pai, será? Mas ele é seguidor de regras, mas ela não. Ela não. Ela veio para esculhambar com o negócio, entendeu? Então, eles têm essa diferença e acaba tendo embates entre eles, né? Essa questão de irmãos mesmo. E, claro, eles, além da diferença de idade deles, que é em torno de 4 anos e meio, ela acaba ficando mais evidente pela diferença cognitiva deles, né? Que como ele tem a questão cognitiva de um QI mais alto, né? Falando numericamente agora, eu não gosto muito de falar a questão numérica, mas como ele tem a questão cognitiva de um QI mais alto e tal, e ela tem imaturidade não só cognitiva, mas também emocional, ela acaba ficando um pouco mais infantilizada, de alguma forma, apesar dos seus 12 anos, e ele acaba ficando um pouco mais, eu poderia até dizer um pouco mais adulto, mas emocionalmente ele é adolescente ainda, então... Mas eles realmente têm bastante diferença de interesses, né? Enfim. E como tu falou, agora ele foi para a faculdade, então
Júlia, mas você consegue separar isso? Porque assim, ó, veja bem, independente das diferenças e de altas habilidades e a questão do síndrome de Down, você tem uma menina e um menino. É possível que se nenhuma dessas questões aí atípicas existissem, eles tivessem as mesmas diferenças. Até que ponto é atribuído às diferenciações deles, ou até que ponto isso é uma diferença comum de dois irmãos que estão se relacionando dentro de uma casa? Vou te dar a resposta mais sincera possível. Eu não sei, porque eu não tive filhos típicos para saber comparar. Sabe que às vezes eu me pergunto, e às vezes as pessoas me perguntam, mas isso não é só porque eles são irmãos, ou não é só porque eles... Eu não sei, eu nunca tive outros, eu só tive eles nessa exata situação. Então, não sei, pode ser. Pode ser, né? Às vezes eu falo, porque eles não sei o que. Não, mas é que todo irmão é assim. Alguém me fala, então tá. Então eu vou tateando e tentando entender o que é de irmãos, o que é do irmão mais velho com a mais nova e vice-versa, o que é porque o funcionamento dele é assim, o funcionamento dela é assim. Eles têm lugares diferentes no mundo, né? O lugar do primogênito sempre é diferente do lugar do caçula. Então, provavelmente, se tivesse tido uma fila entre eles, isso determinaria ainda essas mesmas diferenças, talvez. Mas isso é coisa que a gente também não sabe, né? Julie, eu queria questionar um pouquinho sobre a Ana, né? A Ana, você disse que veio para quebrar as regras. Isso é um padrão de caçula, né? A gente já vê que todo caçula gosta de quebrar uma regra. E aí, assim, você tem ele num perfil aí que você já descreveu para nós, mais um comportamental mais certinho, mais gostar de cumprir. Esse primogênito, né, que tem que manter a ordem, e ela vem para quebrar. E pela questão de ser menina, eu acho que as meninas hoje vêm numa pegada um pouco diferente da nossa geração, por exemplo. Um pouco não, talvez muito diferente. Como é que você vê isso no comportamento dela? Porque você tem aí o desafio de ter ela hoje e, graças a Deus, de tê-la numa escola, circulando, vivendo, explorando, com possibilidades de trabalhar, de namorar, de ter uma vida completamente normal, independente, né, dessa condição de deficiência. Então, eu queria que você olhasse para ela aí, olhando que ela vem evoluindo, né? E como é que você vê essa perspectiva no comportamento dela de quebrar regras, de personalidade, mas também de colocação no mundo? Acho que muito do comportamento dela é porque desde sempre a gente busca essa questão dela ter autonomia, né? Então, uma boa parte disso vem, inclusive, da gente incentivar que ela faça coisas, que ela tenha autonomia, que ela dê um passo, que ela siga em frente, que ela, enfim, né? De um pouco da personalidade dela também, né? De fazer coisas que dão na veneta, digamos assim, enfim. Mas acho que também é de a gente estar ali incentivando que ela tenha autonomia, desde do instante em que passou aquele momento assim do susto, né, inicial. O que a gente faz agora? Bom, a gente ama e a gente estimula, né? Então vamos embora, vamos amar e vamos estimular. E buscar forças, e buscar acolhimento, e buscar rede de apoio, e entender como é que tudo funciona nesse mundo das pessoas com essa alteração genética, né, a trissomia do cromossomo 21, o que eles fazem, o que eles podem fazer, quais são os potenciais, né, quais são os desafios também. E aí fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicopedagogo, do que eles precisam estar cercados, e atividade física, e para desenvolver os seus potenciais e buscar quebrar alguns obstáculos, seguir em frente da melhor forma possível para ter autonomia. Então, acho que isso traz muito crescimento, traz muito desenvolvimento, né? E também vão se posicionando aí com traços das suas personalidades, né? Acho que isso também faz com que ela se desenvolva e cada vez possa ser mais quem ela quiser. E acho que tu falou muito da questão do indivíduo, né? Que esse indivíduo possa ser um indivíduo feliz, né? Olhar para ela e pensar o que quer que ela seja, quem ela quiser, o que ela quiser, que ela seja feliz. Então, desde sempre, assim, acho que desde que eu caí em mim com essa questão da Ana Luísa, foi só o que eu desejei, assim, que ela pudesse ser feliz, sabe? Que ela pudesse fazer as suas escolhas, ter autonomia para fazer as suas escolhas, para buscar a sua felicidade. Hoje, se fosse dizer uma expectativa tua para a vida da Ana, seria essa?
que ela pudesse fazer as suas escolhas, dar os seus passos, né, de saber o que quer, que isso é muito importante, isso é um passo importante na autonomia, a pessoa saber o que ela quer, né? Não depender dos outros para fazer as suas escolhas e para traçar os seus caminhos, né? Mesmo que a gente precise fazer movimentos de auxiliar, de estar do lado dela, mas que ela consiga dar os seus passos, fazer as suas escolhas e ser feliz com isso. E ele também, né, Julie? Porque aí, claro, o Luiz vem traçando uma trajetória que a gente já vê muito acelerada, né? Na parte de acadêmica, ele já mostrou alguns destaques já no ensino médio antes, não só pela questão do perfil de altas habilidades, mas pelo perfil comportamental também. Né? É aquilo que você diz, ele continua sendo um adolescente. E a gente que tem em casa sabe que é um passo para frente, para adorar, eles vão ciclando até crescer. A gente olha, ai, cresceu! Voltou. Mais ou menos comportamento infantil agora. Nossa, mas comportamento infantil de novo. Não, eu acho que é bem essa aí a realidade do dia a dia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Luiz. Como é que está essa trajetória dele aí? Porque eu acho que a gente vai ver o Luiz em outras telas por aí. Então, o Luiz Gustavo, para contextualizar um pouquinho a questão da história dele, até da superdotação, das altas habilidades, que eventualmente as pessoas podem não conhecer também muito bem, né? Que ele foi, por volta dos 5 anos diagnosticado, né, com essa inteligência acima da média. E aí, no caso dele, a gente optou pela aceleração no ambiente escolar, né? Então, ele cursou lá o maternal, o pré-1, e aí ele ia para o pré-2, em vez de ir para o pré-2, ele pulou direto para o primeiro ano do ensino fundamental. E aí, ele era muito novinho, né, na época, ele era realmente pequenininho, ele tinha 4 anos e 10 meses quando ele foi para a primeira série. Então, ele era o caçulinha da turma. Na época, claro, isso foi definido com toda a gestão escolar, né, com direção, com a psicopedagoga, com professores, né, com o suporte da neuropsicóloga, enfim, para a gente tentar motivar ele na escola, porque ele naquela fase já estava meio desmotivado, porque ele já tinha se alfabetizado sozinho, né, ele com 3 anos já lia, já escrevia, enfim. Então, a gente já testou aí as altas habilidades. E a partir daquele momento em que houve a aceleração, ele se manteve na mesma turma durante todo o ensino fundamental, do primeiro ano até o 9º ano fundamental, e depois ele foi para o ensino médio. Mas o que aconteceu com ele é que ele foi um ano mais cedo, né? Então ele acabou indo para a universidade agora, esse ano, com 16 anos. Então, com 16 para 17 anos, né? Porque ele é de abril, né? É o aniversário dele no final de abril, então com 16 para 17 anos ele foi para a universidade, ele foi para a UFSC cursar cinema, né? Então, que era o desejo dele, fazer faculdade de cinema. Então, ele foi para a Universidade Federal de Santa Catarina, passou lá na UFSC e está aí, está fazendo cinema, tá fora de casa, gente. O meu bebê tá fora de casa, hein? Ai, que desespero. Não é fácil, porque daí, claro, como ele acabou sendo acelerado, né? Ele chegou nessa etapa muito novo. Mas para a gente era opcional, digamos assim, que ele fosse tão cedo para a faculdade. Não era assim, não, tem que ir e tal. Mas como ele acabou passando, foi, né? Foi, e tá lá. Então, por enquanto, essa é a realidade, né? E com boas indicações, né? Tem profissionais da área aí que estão dizendo que o Luiz vai longe. Tomara. Eu já ouvi essa conversa de bastidor. No ensino médio, eles tiveram uma disciplina que foi de audiovisual e ele com um grupo, alguns grupos fizeram, na verdade, assim, no ensino médio eles tiveram uma disciplina de audiovisual e fizeram curtas-metragens na turma dele, e ele ficou super animado com curta-metragem que o grupo dele desenvolveu, e tiveram uma espécie de uma premiação na turma, e aí o curta dele ganhou como melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Então, assim, e aí, com esse curta, ele acabou sendo chamado para 2 eventos aqui em Chapecó. Então, um evento foi na Feira do Livro, para falar sobre o curta. Ele, na época, com 15 anos, né, ele era tipo o diretor mais novo a falar sobre o seu curta-metragem. Participou de um outro evento de exibição de curtas também aqui na cidade. Então, assim, estava super animado, é o que ele gosta. Então, a gente acha bacana, acha que tem que incentivar, que tem que fazer o que ama, o que acha que vai te fazer feliz. E é isso aí. Isso é muito legal. Julie, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta inadequada, mas
Você acha que existe alguma relação, talvez alguém já tenha te perguntado isso, entre as diferenças deles? Alguma relação biológica entre excesso e falta nessa proporção? Existe alguma lógica ou algum questionamento que já tenha passado nesse sentido? Pois é muito difícil, porque, eu não cheguei a estudar a respeito disso, Tangriane, mas, em relação à neurodiversidade do Luiz Gustavo, existe uma possibilidade de ter questões genéticas envolvidas, né, porque, esse material genético do Luiz Gustavo veio, do pai dele, da mãe dele, né, do Wagner e de mim, no caso, enfim. Então existe a possibilidade, né, de ser uma questão genética aí, que impactou, na superdotação, né, e que fez com que ele tivesse essa neurodiversidade, né. Como o autismo, por exemplo, né, o transtorno do espectro autista, os estudos estão apontando para questões genéticas, inclusive, né, no autismo, mudando um pouquinho de assunto, as pesquisas agora estão, estudando as famílias, né, se encontram uma criança autista e começa a se pesquisar também se não tem outros familiares com autismo, etc e tal. Enfim, mas Porque muito antigamente não era diagnosticado. exato, às vezes tu vai achar o vô que também é autista, ou era, que Viveu a vida inteira. sem o diagnóstico, mas com características, né, do autismo. Enfim, mas no caso do Luiz Gustavo, a gente percebe, na nossa, né, na nossa geração, na minha, na do Wagner e, enfim, outros familiares também, características que poderiam ser aí que podem perpassar aí por algumas questões, ligadas à superdotação, ou as similaridades com a superdotação, né, ou com outras características que ele tenha, como questões ligadas à ansiedade, né, mas que envolvem aí, esse mundo da diversidade neurológica, questões ligadas à parte neurológica. E, já a Ana Luísa, a síndrome de Down que a Ana Luísa tem é a trissomia, livre. Trissomia livre, ela acontece em 1 a cada 600, mais ou menos, casos, e como a gente brinca, é sorteio, né, ela é para ser por mero acaso. Então não teria nenhuma explicação genética, porque há alguns tipos de trissomia do cromossomo 21 que tem lá uma explicação genética, né, elas são as mais raras, né, mas elas têm alguma explicação genética. Mas no caso da Ana, que é a livre, foi na hora da formação mesmo que, ao invés de 2 cromossomos 21, um terceiro cromossomo se ligou ali, à célula, e formou 3 cromossomos 21, fazendo a trissomia. Então não teria relação de uma situação com a outra. Júlia, eu percebo, como professora, eu percebo que de vários alunos autistas, né, que eu já tive, eu percebo que o cérebro deles, e aí você me corrige, mas funcionam quase como uma coberta curta. Você tem lá, em algum lugar, uma área que parece descoberta, desatenta. Por outro lado, você tem uma área coberta que é, às vezes, superior à média do grupo inteiro, que não tem o transtorno autista. Então, você percebe na Ana alguma habilidade que é incomum? Me pegou de surpresa com a tua pergunta, porque eu achei que tu ia perguntar do Luiz Gustavo. Não, tá, Ana, porque E aí eu percebo em quem tem a deficiência, porque tudo tudo é uma questão de ponto de vista. Você pode olhar como negativo e achar que é só limitação. Mas quando você olha bem com calma para você vê que eles têm algumas habilidades que talvez o outro considerado típico ou normal não apresenta. E isso se destaca, eu consigo ver isso em grupos grandes, inclusive. Então, quer dizer, há uma habilidade ali que, às vezes, se a gente não tiver calma para olhar, a gente ignora. Mas olha que curioso e que engraçado, porque, a forma que eu vejo a Ana Luísa hoje, e é por isso que eu achei que a pergunta seria diferente, e já te explico por que, já vou chegar lá também. Eu vejo ela, assim, fazendo coisas tão incríveis, eu vejo ela com tantas habilidades, e que eu não sei nem se eu conseguiria enumerar, sabe. Eu vejo ela fazendo as pessoas sorrirem com tanta facilidade, sendo tão afetuosa,
sendo tão boa para cuidar de pessoas e de coisas, tão atenta e observadora a tantas coisas, com as tarefas, com o dia a dia, com questões práticas, e eu acho ela tão fantástica em uma série de questões que eu não me atentaria e não pensaria assim: "Ah, a falta aqui, mas sobra ali". Então eu acho que eu vejo ela tão como um ser completo mesmo, sabe, que faz um pouco de tudo e que eventualmente faz algumas coisas com muita dificuldade, né, e que às vezes faz coisas que quando tu vê, pum, ela fez, né. Então assim, não olho assim, sabe, nunca parei para prestar atenção desse jeitinho que tu mencionou especificamente. Por outro lado, tem algo que eu gostaria de falar e que aí que eu achei que tu ia acabar perguntando da né, parece aquele lençol de elástico que tu puxa daqui e solta dali. Queria falar sobre altas habilidades, superdotação, porque quando a gente fala, eventualmente as pessoas podem pensar: "Nossa, isso é fantástico. É o super ser humano. Isso aí só tem vantagens, né?" Porque a pessoa é inteligente, a pessoa deve fazer cálculos matemáticos rápidos, ou escrever muito bem, ou, né, enfim. E quando na verdade a pessoa é neurodiversa, ela tem uma neurodiversidade, então o cérebro dela vai funcionar de uma forma diferente. Ou seja, eventualmente ela pode ter uma facilidade em um aspecto da vida e uma grande dificuldade em outro aspecto. Então, tudo que te envolver a neurodiversidade, ela vai ter essa situação, essa gangorrinha aí, essa relação parecida, né, e não sou da área, tô aqui até adentrando numa área que não é a minha, vai ter essa situação parecida com o que tu acabou de mencionar, né. Então assim, pode ser que faça cálculos ou que seja excelente para numa escrita impecável, mas vai chegar na hora, sei lá, de botar uma roupa para lavar e não vai dar conta de fazer uma coisa que parece básica para um monte de gente. Então, assim, né, vai ter diversas situações aí que não vão ser do domínio daquela Que pessoa. são Ou liderar uma situação emocional, ou enfim. e que são individuais. Mas Exatamente. para você ver, né, Júlio, como a gente é mais parecido do que imagina, né. Porque isso só mostra que independente da neurodiversidade, né, e das habilidades, das limitações, nós somos todos assim, né. E a gente na verdade fica procurando rótulos, né, Uhum. para estereotipar e chamar de ou ciclano ou fulano. Eu acho que é tão mais difícil, na verdade, acolher e olhar o individual. É tão mais fácil rotular, né. O rótulo é uma talvez seja também uma atitude preguiçosa, né, que é mais fácil rotular do que compreender um todo, né. O rótulo ele é bem perigoso, mas o diagnóstico ele é bastante importante, porque o diagnóstico ele ajuda a gente a olhar para o indivíduo e fornecer aquilo que eventualmente ele pode precisar, né, e trazer a equidade. Perfeito. Que a equidade é aquilo que o indivíduo, né, como é que eu vou lidar com o indivíduo? Então eu vou lidar com todo mundo na base da igualdade. Mas a igualdade pode não ser o suficiente, porque se lá na escola tratarem a minha filha, por exemplo, com igualdade, eventualmente ela não vai chegar lá, né, porque só a igualdade não é o suficiente para ela, ela vai precisar de adaptação, ela vai precisar do professor auxiliar, ela vai precisar ser tratada conforme a necessidade dela, ela vai precisar da chamada equidade. Então para isso o diagnóstico é importante, né, não só no caso dela, como no caso de outras diversidades, né, singularidades. Então, acho que rotular só para, né, para isso, para aquilo, não, mas acho que o diagnóstico em si, Perfeito. ele é necessário sim, para a gente olhar para o indivíduo mesmo. De uma forma mais carinhosa até eu diria. Com certeza. Julie, e, nós, vamos falar um pouquinho aqui do teu livro, né, que assim, eu recomendo muito. A Julie é escritora, não só da história própria, né, que Mais que Dois eu li, indico para quem quiser ler. É um livro que eu li chorando, porque é muito lindo, é uma história. Aqui a gente tem um tempo limitado, então contamos, né, Julie, mas quem quiser ler, eu super indico, porque é uma leitura leve, gostosa, o texto da Júlia é muito fluido, né, ele é inclusive ilustrado. Acho que, olha, isso aqui dá para ler para criança, né, Julie? A partir do sexto ano, a gente já recomenda, assim, que a segunda fase do ensino fundamental já dá para trabalhar. Ele é uma delícia e, assim, é uma lição de vida também. Então, tem para comercialização, Julie?
Tem. Depois, se puder deixar as minhas redes sociais para o pessoal me chamar, pode fazer o contato direto comigo. Beleza, deixamos na descrição do vídeo aqui, bem tranquilo. Eu queria que você falasse dos outros livros que você escreveu também, mostrasse um pouquinho para nós. Ainda sobre o Mais Que Dois, Tang, acho que é importante falar que, além do livro no formato tradicional, depois que eu publiquei ele, a gente também fez o formato em braille, né, que é o livrão aqui, ó, que foi outro projeto, né, para pessoas cegas. Então, o livro em braille também foi um projeto de acessibilidade, né? Primeira e segunda parte. Primeira e segunda parte, porque deste livro saiu todo o livro em braille. Ele é um livro grandão mesmo, é um livro tátil, né? Esse livro eu quis levar nas palestras para que as pessoas possam manusear, né? Para que conheçam mesmo o que é um livro em braille, mas todos os outros exemplares do livro, como fez parte de um projeto, foram doados para instituições que atendem pessoas com deficiência visual, para que ele chegue justamente para as pessoas que realmente vão utilizá-lo, né? Que vão poder ler o livro tátil, o livro em braille. Além do livro em braille, o Mais Que Dois também tem a opção audiobook no site, né? Então as pessoas podem ouvir o livro, que foi uma ideia que a gente teve para quem também não enxerga e que prefira ouvir ao invés de ler em braille, ou que não tenha acesso ao livro em braille, ou para quem não sabe ler, por exemplo, né? Enfim, lá no site maisque2.com.br a gente tem a opção do áudio, do livro, Com a sua bela voz? com a minha voz. Que maravilha. Se a pessoa aguentar algumas horinhas da minha voz, ela pode acompanhar, então, a leitura do Mais Que Dois. E lá no site maisque2.com.br tem outras histórias de outras famílias também, daqui da região, famílias atípicas. Então, além da nossa história, tem no site histórias de outras famílias. Então, no site é um pouquinho mais completo, que além da nossa, tem a história de outras famílias. E no mês de março, eu participei de um outro projeto. Foi publicado, na verdade, um outro livro, que é A Mãe Que Eu Me Tornei, que é um livro nacional, com histórias de várias mães atípicas, né? Ao estilo de cartas, né? Cartas que foram publicadas, digamos assim, eu mandei uma carta minha para mim mesma, digamos assim, ou para outras mães, com como eu me senti, ou como eu me sinto com a minha maternidade, com algum momento de dor, ou algum momento, né, marcante da minha maternidade. A minha carta é uma delas, que está aqui, mas tem várias outras. Se o pessoal também tiver interesse em adquirir, eu também posso passar o link, mas ele tem na Amazon para vender também. Como ele é um livro nacional, né? Então, mais um projeto que eu tive a alegria de participar. Esse aqui é um projeto nacional. Que eu pude contar também um pouco da minha história, né? No site eu pude desmembrar um pouco mais e contar histórias de outras pessoas. E aqui eu contei mais uma vez a minha história no capítulo. E na minha experiência enquanto escritora, saindo um pouco do meu núcleo de falar de mim, né? Eu tive a oportunidade de contar a história de uma pessoa muito importante aqui para a região, que é o seu Nilo Toso. Vou puxar aqui o livro do seu Nilo, Uma Vida de Trabalho, Trabalho de uma Vida, que foi um livro publicado no final do ano de 2024, em setembro de 2024. Então, a convite da empresa, né, do seu Nilo Toso, a gente fez a biografia dele, né, em vida, né, que ele é um senhor que está lá firme e forte ainda, né, o seu Nilo. Então, e muito feliz de estar ainda autografando os seus livros, né? Que delícia, Tá faceiro de estar autografando os seus livros. Então, eu pude contar um pouquinho da história do seu Nilo, que é uma pessoa que, além de contar a história dele, de trabalho, da empresa, da origem dele, também deu para falar um pouco sobre a região, né? Porque muito dele, ele foi uma pessoa que foi uma das fundadoras de Cordilheira Alta, né? Então, dá para saber um pouco mais sobre o nosso oeste catarinense, aqui por meio da história do seu Nilo Toso. E eu adoro escrever e contar histórias das pessoas, então não só a minha. Então, já estou diversificando. Não, isso é muito legal. Biografia de outras pessoas também. Essa questão da biografia acho muito bacana. E o teu trabalho, Júlia, quero enaltecê-lo. Por quê? Contar histórias é o que a gente está fazendo aqui, né? E eu acho que a vida faz mais sentido quando a gente olha para elas com calma, lê, relê e faz essa análise de outros pontos de vista.
não com preconceito, não, né, não com ideias prontas, mas para olhar mesmo, para evoluir o olhar, para ampliar aquilo que a gente tem diante das pessoas, aquilo que a gente tem diante dos fatos, porque são releituras, são momentos, e cada passo que a gente dá, a gente consegue reler as nossas próprias histórias. Eu acho que isso aí é a vida, né? Quando a gente consegue fazer esses movimentos, acho que a gente sente que a gente está vivendo, e eu fico muito orgulhosa, muito feliz de ver todo esse trabalho que você está construindo. Eu acho que eu iniciei o nosso podcast falando um pouco do maior desafio da tua vida. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que profissionalmente a gente sabe da tua competência, dos teus anos de trabalho, tudo que você já construiu, né? Inclusive apresentadora dos programas da Assembleia Legislativa, né? Também está no YouTube por aí. Mas assim, olhando para esse desafio, acho que você encontrou na tua maternidade muito da tua missão de vida, né, Júlia? Eu acho que para mim é um grande propósito hoje, falar sobre inclusão, desejar um mundo para todos, desejar que o mundo seja melhor, que as pessoas olhem para as outras e vejam possibilidades de incluí-las, sabe? Que vejam possibilidades de tornar o mundo mais acessível, de verem assim que se puder incluir alguém, sabe, é muito melhor, é bom para todo mundo. Então, porque quando eu fiz esse livro aqui, Tangriane, eu achava que assim, estamos falando sobre isso, e isso é bom. Algumas pessoas podem se identificar, algumas pessoas podem se emocionar, né? Nossa, se eu tocar o coração de uma pessoa já vai ser incrível. E foi incrível. Mas eu pensei, não é o suficiente. Porque isso aqui para uma pessoa cega não é nada. Isso aqui para uma pessoa que não sabe ler não é nada. E aí eu me dei conta de que talvez não bastasse só falar sobre inclusão. E aí veio a ideia do livro em braille, daí veio a ideia do livro em áudio. Então, entende? Esses movimentos para incluir as pessoas, porque elas existem. E elas não vão deixar de existir só porque eu não estou prestando atenção nelas. E é isso que eu gostaria que as pessoas percebessem, sabe? Essa existência de todos os indivíduos. Que o mundo é plural, que o mundo é diverso. O que que torna a tua história inspiradora, Júlia? A alegria de viver com esse propósito de um pouquinho por vez, a gente fazer mudanças. A vontade de evolucionar. Eu acho que a gente precisa fazer evoluções, revoluções, evoluções, microevoluções. Acho que a gente precisa microevolucionar o mundo. O que seria isso? Mas que maluquice! É fazer pequenos movimentos, muito pequenos que sejam, mas que com esses pequenos micromovimentos a gente consiga mudanças, evoluções, mesmo que sejam bem pequenininhas, mas que possam de alguma forma transformar o mundo, um passinho de cada vez. Eu acho que essa é a minha grande motivação e acho que é isso que a minha história tem, a vontade de fazer diferente, a vontade de que o mundo seja melhor para todos, a vontade de que o mundo seja melhor para minha filha, que o mundo seja melhor para o meu filho, a vontade de que as pessoas vejam que eles existem e não só eles, muito mais do que eles, muito mais do que dois, né? Que muitos existem e que merecem ser vistos e que merecem o seu lugar no mundo e principalmente respeito, merecem ser respeitados. Júlia, querida, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua história, pela inspiração que você é. A gente convida você que acompanhou conosco até aqui, que encaminhe esse podcast para tantas pessoas que ele pode ajudar. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito frutífero, e vai circular esse país aí, talvez até fora dele. Então, Julie, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço de todo o coração. Obrigada mesmo. E a gente se vê no próximo Histórias que Inspiram.